Boa tarde, pessoal. Estamos aí nos ajeitando, chamando o pessoal aí, Instagram, chamando o pessoal para a live de hoje. Essa live, então, vai ser um pouquinho diferente das lives anteriores, né? Porque a gente... Tá todo mundo me ouvindo? Só confirme aí se tá todo mundo me ouvindo. Olá, Miriam. Olá, Cristiane. Porque a live de hoje, então, foi um pedido de vocês aí, né, para tirar algumas dúvidas. Então, a gente achou bastante interessante esse pedido, né, e aí, então, entramos em contato com essa pessoa maravilhosa que é a Marli, né, tá? Então, estávamos esperando há dias, legal, Raquel. Então, esperamos aí que isso seja, então, resolvido. Então, vamos esperar aí a Marli já entrou aqui, tá? Então, já vamos fazer alguns testes aí, para ver se a Marli já entra. Oi, Marli, boa tarde, Oi, tudo jóia? tudo bem, e você, Gisele? Tudo bem. Quer conferir com alguém lá se está aparecendo no teu Instagram, se o teu povo está assistindo? Fique à Tá, vontade só aí um pouquinho para aí que ela vai ver aqui para mim, tá bom? tá, Tá, para tá que todo aparecendo. mundo seja Já, atendido aí, né? Que vem ver esteja aqui. todo mundo tá, Ó, tá. Eu te ouço bem, tá tudo perfeito. tá, tudo bem. Eu também estou te Então, escutando bem. Você também, né? isso mesmo, legal. Então tá bem, então. Tá. Então, gente, vamos aí dar um tempinho pro pessoal entrar. Demora um pouquinho para o Instagram aparecer para todo mundo que a gente está numa live, né? Então, isso a gente dá uma faladinha assim, mansa no início aqui, para todo mundo conseguir entrar e pegar todos os temas, né? Como foi uma live muito pedida, né? Então, muito aguardada. Tem até a Raquel aqui que postou aqui que tá há dias esperando pela live. Então, a gente quer que todo mundo assista aí, né? Então, já estou pedindo aí para minha turma do laboratório para também gravar a live, né? Então, já vou pedir aqui, ó. Alguém grave para nós aí que a gente vai ter com certeza pedidos depois. Esse horário não é um horário adequado para quem está trabalhando, né? Quem está na safra, né? Mas é o horário que a gente pode entrar, que fica acessível aqui para a gente, até porque o formato aí da live teve um outro propósito inicialmente, né? Mas tá bom, então vamos iniciar aí, já temos 4 horas e 3 minutos, né? Lembrando, né, gente, que essas lives, então, são uma coordenação aqui do Laboratório de Agrotecnologia do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, né? Nós estamos ligados, então, com alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica em 2 pós-graduações. O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, que tem mais de 40 anos, super tradicional, e o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, né? Então, as nossas linhas de pesquisa são essas que a gente tem apresentado aqui para vocês durante as lives, né? A gente trabalha muito com pós-colheita também, né? E se tiver algum aluno de graduação, pós-graduação, enfim, que necessita de alguma certificação dessa live, manda para a gente um print da tela, né? CPF, RG, nome completo, data de nascimento, e-mail, preciso de tudo isso para cadastrar, tá? E aí depois, então, quando a gente acabar aí as nossas lives, quando essa pandemia for embora, todo mundo vai receber um certificado, mas muito provavelmente atestados já vão ser possíveis, tá bem? Porque eu sei que várias universidades estão pedindo que durante a pandemia as pessoas façam atividades complementares. Então, a gente está querendo ajudar dessa forma também. E aí, então, apresentando isso, né?
Então, meu nome é Gisele Ingrid Gadotti, eu sou engenheira agrícola, com mestrado e doutorado na área de sementes. Trabalhei na iniciativa privada antes de ser professora universitária, né, entre o meu mestrado e o meu doutorado. Fiz parte do meu doutorado na Oregon State University, que é um dos maiores laboratórios de sementes que tem na América do Norte, né? E eu sempre fui mesmo não trabalhando tanto na área de análise, sempre fui apaixonada pela essa questão da gestão da qualidade, né? Isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu me sinto bastante confortável aí da gente estar falando um pouquinho da ISO 17025. Fui gerente de qualidade durante 4 anos, então não com essa nova ISO, né, com essa nova norma, com essa modificação, e por causa disso que a gente trouxe talvez uma das maiores especialistas aí em consultoria nessa área, né, a Amalie Jablonski, né, que é da Qualinter Consultoria, né, que é a consultoria que a Marli gera. E, Marli, por favor, apresenta um pouco da tua vida profissional, né, dos teus trabalhos, fique à vontade aí. Ok. Gisele, primeiramente, boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live. E estendo o meu agradecimento especial a você por ter entrado em contato comigo. Fiquei extremamente surpresa com a nossa fala semana passada e estendo o meu agradecimento à Universidade Federal de Pelotas. Diga-se de passagem, sou gaúcha também, sou formada em Direito pela Federal de Santa Maria. No entanto, há 10 anos atrás, vim a Curitiba. Sou proprietária da Qualinter, como você citou agora há pouco, né? E sou analista de semente também. Então, 10 anos, quando eu vim a Curitiba, eu formei a minha empresa, foquei na 17025. No decorrer da nossa live, vou explicar um pouquinho essas diferenças que existem entre ensaio de um tipo, ensaio de outro tipo. E, na verdade, assim, eu foquei em análise de sementes. Por quê? Porque automaticamente, dentro da 17025, você precisa focar numa área. E eu me vi, assim, extremamente... para mim, foi importante eu ser analista de semente. Então, fiz analista de semente de grande cultura. Depois, na época, fiz também de forrageiras tropicais e temperadas. Trabalhei um pouco com a ISO 9000, sou auditora líder da 9001, em razão de alguns laboratórios serem acreditados. Isso me exigiu também ser auditora líder da 9001. E dentro da 17025 existem algumas particularidades com relação à incerteza, com relação à análise, certificado de calibração, com relação a erro, com relação a algumas questões, principalmente de questão de equipamentos. Na verdade, todo mundo me pergunta, Gisele, mas você nunca advogou? Na verdade, acho que o direito me ajudou para uma coisa, para ser apaixonada pelo mundo agro. Eu realmente... Não, mas assim... eu acho que o raciocínio de alguém das ciências humanas, né? Porque tem, e ainda mais da burocracia, que é toda o regramento das ISOs e da gestão, eu acho muito compatível, viu? Não despreze a sua formação, não, porque acho que coopera muito com essa realidade. Uma das questões assim que eu sou muito exigente com a questão de estruturação, de estrutura da documentação. Eu acho que a gente não pode ter um sistema de gestão sem ter aquela estruturação. Eu sempre peço para os meus alunos e para quem eu peço consultoria, atentem muito à estrutura, à qualidade em si, porque hoje quem quer qualidade é o nosso cliente. Então, isso é muito importante. Você precisa calibrar uma balança. É um custo. Tudo bem, mas no momento que você calibra um equipamento crítico, você está tendo confiabilidade com relação àquele resultado que o teu cliente está solicitando. Então, dentro desse mundo todo, assim, só para frisar também, às vezes eu falo nos meus treinamentos, Gisele,
Eu engano muito, mas eu sou filha da agricultor, viu? Eu sou lá da roça, sou lá da roça. Eu acho que meu pai e minha mãe estão me assistindo agora. E Que acho que legal, um abraço para eles. Um isso abraço para tudo, Erechim aí, para o povo de isso Erechim. aí. Áurea, na verdade, é uma cidadezinha bem pequenininha. Então, acho que esse mundo agro, o fato de eu vir lá do interior, enfim, isso me ajudou muito com relação a esse meu trabalho. E, assim, de certa forma, agradeço muito ao mundo agro. Sempre falo assim, que é o que sustenta a nossa economia. Enquanto eu faz 6 semanas que estou em casa, eles lá estão trabalhando, tenho certeza, que estão colhendo, que estão analisando, você também. Então, acho que tem algumas áreas que não podem parar. E, assim, eu sou muito grata a todos que estão me escutando agora, que eu acho que tem muito aluno meu aí, que graças a eles, talvez você me convidou para estar aqui, né? É verdade. Na verdade, fui uma das que solicitei sua consultoria há um tempo atrás, né? E então que como a vida cruza a gente, né? Mas eu acho que quem trabalha com gestão da qualidade, não necessariamente com laboratório, mas com gestão em si, tem que ser uma pessoa que prime pelo capricho, pelo zelo, pelo detalhe, tem que ter esse perfil crítico, né? Porque senão passa despercebido pequenos detalhes que na gestão da qualidade isso aí são extremamente importantes. Então, é muito interessante, cada trabalho, cada função, né? Tem a necessidade de ter perfis profissionais específicos, né? E na gestão da qualidade eu vejo que não é um detalhe ou uma chatice, é necessário, porque a gente tem que ser, né? Quem gere, quem faz gestão tem que ser assim, para quem trabalha demonstrar a confiabilidade que tem, né? Então Exatamente. podem nos chamar de chatos, né? Ou de Todo, chatas, né? a Porque Gisele, as assim, mulheres. às vezes, assim, eu tenho alguma empresa, eu lembro de algumas falas, o pessoal, aí tá vindo a mulher chata, o homem chato que cuida da qualidade. Infelizmente, ou felizmente, alguém tem que ser taxado de chato nessa história toda, né? Então, assim, e uma das coisas que você falou agora, que eu entendo ser extremamente importante quando se fala em qualidade, é gostar de documentos. Existem pessoas que são operacionais, existem pessoas que gostam de documento. Então, eu sempre falo assim, você precisa gostar de documentos, porque quando você fala em sistema de gestão da qualidade, você precisa escrever o que você faz. Isso é fato, tá? Às vezes você escreve bonito, mas na hora de você fazer, faz tudo diferente. Eu sempre falo assim, você vai me perguntar adiante, mas um dos erros mais comuns, Gisele, é assim, é você pegar um documento, você lê, aí na realidade está sendo feito outra coisa. Então, você precisa descrever o que você faz. Lembrando que por trás disso existe a metodologia dos métodos que você utiliza dentro do seu laboratório. Então, assim, sempre não esquecendo de muitos detalhes, não é isso? Então, eu sempre falo assim, para gostar de qualidade de ISO 17 ou 9000, 14, 18, precisamos gostar de escrever documentos e atentar a detalhes, não é isso? É verdade, é verdade. E, na verdade, esse mundo das ISOs é muito maior do que a 17.025, né? Porque se você for para uma grande empresa, eles já vão para 9.000, para 14.000, para 21.000. E aí, então, geralmente, né, quem já estuda, né, para 17.025 acaba tendo que entender, quando está numa grande empresa, tendo que entender todo o sistema de gestão, né? Porque vai muitas vezes atuar com essas ISOs unificadas, né? Que E é, há e uma essa, exatamente, e essa, só para complementar, é uma das alterações da nova versão que você vai me questionar depois. Então, acho que a gente tem que ir para as perguntas, então. Vamos lá, senão... Alguém está me ligando, Guilherme? Não me liga, tô na live. Olha aqui, ó. Marli, conta pra gente aí um pouco sobre o seu trabalho de consultoria mesmo. Quem tu atende, aonde tu tá, trabalha só no Paraná, não, né?
fale um pouquinho do seu trabalho em si, que eu vou avisar o Guilherme que eu estou no Tá bem, que eu estou numa live. Tá, então, a princípio, eu trabalho com consultoria dentro da ISO IEC 17025. E consultoria é transferência de conhecimento. Então, quando um laboratório vai credenciar no Renasem para emitir boletim de análise de semente, não entende nada da norma, sendo que um dos pré-requisitos para você credenciar no Renasem, você precisa ter treinamento da 17025, interpretar os itens. Então, a parte da consultoria justamente é interpretar a norma, interpretar item a item e adequar a realidade do laboratório. Então, a consultoria tem esse objetivo. E respondendo sua pergunta, o que menos eu trabalho é aqui em Curitiba, tá? Eu trabalho no Brasil todo, menos aqui. Então, graças a essa 17025, eu conheci o Brasil todo, de norte a sul. Tenho clientes no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, e aqui no interior do Paraná também. E faço esse trabalho, além de consultoria, auditorias internas, que é um dos pré-requisitos do item novo da norma, que é 8.8. E, além disso, faço treinamentos da 17025. Mas os treinamentos são focados para laboratório de ensaio de sementes. Porque se você assistir, Gisele, assim, uma interpretação da 17 num site do Google aí, eles vão falar, a interpretação vai ser diferente. Então, vai ser de um laboratório... Generalista, né? Exato. Às vezes um laboratório de água, às vezes um laboratório de fluentes, sei lá, de mecânica, que você não vai entender nada. Então, justamente uma das chamadas, quando eu faço meu treinamento da 17, é focar em semente. Porque automaticamente todos os requisitos do processo, que é a parte operacional, em foco de como apresentação de resultados, que entra boletim, informativo de resultado, a parte de legislação toda, validação de métodos. Então, eu foco para as análises de semente. Lembrando que dentro da legislação, da legislação de semente, quando nós falar em laboratório de semente, sempre atentar à regra da análise, as instruções normativas dos padrões, de acordo com as espécies que vocês vão executar ensaios dentro do laboratório. Eu sempre falo que existe uma correlação entre o que eu vou fazer, qual é a minha área de atuação, as espécies que eu vou analisar, os ensaios, equipamentos. Então, não é nada pontual. Uma coisa está ligada à outra. Sempre eu falo isso. Na verdade, o laboratório pode fazer muito mais coisas do que o escopo propriamente dito exigido para o mapa. Podia ser assim? Exatamente. A gente tem que ter esse escopo bem claro, né? O que a gente chama de escopo, análises específicas, né? E espécies específicas. Eu até posso fazer uma outra espécie, mas que esteja dentro desse trâmite legal, tem que estar bem claro, né, para o Ministério, né? Na verdade, a 17.025, ela foi utilizada, eu entendo, lá na lei na hora que veio a lei de sementes, que veio a autocertificação, né? O Ministério da Agricultura teve que se utilizar de alguma estrutura já existentes em autocertificações, né, para seguir com o seu trabalho de fiscalização. Muito naquela época, né, nos anos 2000, se batia muito que não se queria que o Ministério da Agricultura fiscalizasse, sim que auditasse, né? Então, veio dentro da agricultura essa ideia de auditoria que, na verdade, nas indústrias mais tradicionais, vamos dizer assim, né, metalmecânica, ou seja, fora do agro, né, isso já existia de alguma forma. Né? Então, a auditoria, na verdade, ela é muito facilitadora, porque eu entendo também que o gestor, muitas vezes, ele acha a ISO, a gestão da qualidade, algo assim desnecessário e burocracia. Mas, contudo, entretanto, né, eu acho extremamente fundamental, porque, por exemplo, né, quando eu saí da empresa, quem sabia o que eu fazia? Como é que eu fazia? Estava tudo escrito, todo documentado,
né, havia evidências, né? Então, quando tu vai treinar um novo colaborador, tu tem tudo detalhado, né? Então, na verdade, ele é um facilitador, né? Eu vejo que a ISO poderia ir, não na forma da 17.025, mas poderia ir para a unidade de beneficiamento, podia ir até para o campo, né? Quando você falou agora há pouco em certificação, e assim, só para complementar, acho que semana passada ou retrasada, a doutora Virgínia fez uma live com o pessoal lá da fundação. Ela falou em fiscalização e auditoria. Isso. Então, lembrando que a auditoria é sempre agendada, quem tem essa autonomia é o laboratório, quando é a auditoria interna, e fiscalização é de surpresa, certo? E tem o foco de autuar se houver realmente esse intuito. Se não tiver de acordo, eles vão autuar e vão gerar um auto de infração. E com relação à autocertificação, lá no anexo 34 da IN9 de 2005, menciona exatamente o que você falou, que quando você tiver autocertificação, você precisa ter um sistema de gestão. Então, todo sistema de gestão ele não pode ser engessado. Você precisa ser flexível. Eu sempre falo assim, a maior dificuldade, às vezes, que eu tenho, Gisele, quando eu pego um sistema que não fui eu que construí junto com a empresa, é o excesso de documento. Repetem demais, repetem coisas desnecessárias. Às vezes as pessoas perguntam, mas na auditoria eles podem perguntar. Não, mas vamos partir do princípio de que eles não vão perguntar. Caso eles perguntem, gere uma não conformidade, a gente ajusta, certo? Então, acho que a gente tem que partir nesse princípio. Senão fica o manual sendo uma instrução de trabalho, um procedimento operacional, né? E, na verdade, o papel do manual é outra coisa. Então, fica uma repetição mesmo. Mas já que a gente falou do credenciamento mesmo, né, Maria? Essa questão do credenciamento no Renasem, né? Dentro do Ministério, para sementes e a acreditação no Inmetro. Como é que isso funciona? Isso é novo ou isso já era da norma antiga? Já era, sempre ocorreu. Só para explicar com relação a ISO 17025. O título da norma, algo para deixar claro, tá? Tá aqui a norma. A minha Bíblia fala assim, requisitos gerais para competência de laboratório de ensaio e calibração. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando a norma fala ensaio, entenda-se qualquer tipo de ensaio. Nós focamos a live em semente, mas existem 1 milhão de outros tipos de ensaio, certo? Quando nós estamos falando de ensaio, entenda-se por análise. Pureza, DOSN, verificação, germinação, tetrazol e assim por diante. E a norma fala em competência. Quando a norma fala competência, a gente precisa entender que qualquer ISO 9014, que é ambiental, segurança, que é 18, ela tem uma parte operacional, que é a parte de ensaio, tá certo? Então, quando eu falo em 17025, assim, para entender, para fins de laboratório de análise de semente, obrigatoriamente, eu preciso ter credenciamento no Renasem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Por quê? Todo laboratório que possui um Renasem, obrigatoriamente vai emitir um boletim de análise de semente, conforme a Instrução Normativa 40, lá de 2010, e esse boletim vai ser um parâmetro para o nosso produtor comercializar uma semente. Aí entra toda a questão de legislação, padrões, enfim, que vocês têm conhecimento. Então, quando eu falo credenciamento no Renasem, eu preciso que um laboratório de análise de semente tenha única e exclusivamente um Renasem, que possui um RT credenciado no Renasem também. O que é um RT? Pela legislação de sementes, pode ser engenheiro agrônomo ou florestal. Se for um laboratório de fertilidade, fertilizante, eu preciso que seja um químico. Se for bromatologia, eu preciso de um engenheiro de alimentos. Então, de acordo com o tipo de ensaio, que a norma fala que ensaio, eu preciso ter um responsável técnico que assine os meus resultados. Então, nós estamos falando em credenciamento no Renasem. O Ministério da Agricultura, ele retirou da obrigatoriedade desses laboratórios de sementes serem acreditados pelo Inmetro, tá certo? Então, quando a gente fala, houve um tempo atrás várias falas com relação à obrigatoriedade de um laboratório de semente ir para acreditação.
Por enquanto, não, tá? Então, o laboratório de sementes foi retirado da acreditação de Inmetro, que dentro do Inmetro existe o CGECRE, que é a Coordenação Geral da Acreditação, que acredita laboratórios, por exemplo, semente pode? Pode, mas não é obrigatório. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um laboratório de fertilidade e fertilizante. É obrigatória a acreditação de Inmetro? Não, eu faço por quê? Para ter maior visibilidade no mercado. Os ensaios que vêm para o meu laboratório vão ser emitidos um laudo com selo de acreditação. Isso, perante o meu público, tem maior o quê? Maior peso, certo? Uhum. Então, a diferença entre credenciamento no Renasem é uma coisa e, para fins de semente, não precisa ter acreditação. Mas tem alguns ensaios que hoje, a partir do ano passado, eu parti para alguns laboratórios de acreditação. Esses que eu acabei de comentar. Por quê? Porque eles querem maior visibilidade no mercado. Eles querem maior foco na questão assim, meu cliente precisa que eu tenha um ensaio com o selo da acreditação. Isso para mim importa muito, eu como laboratório. Então já está partindo para esse lado, entendeu, Gisele? Mas não é obrigatório. Tá? Não sei se eu fui clara nesse sentido. Sim, né? sim, foi sim, foi sim. Na verdade, né, o Renasem é algo legal, né? E o Inmetro, na verdade, é um plus, né? É um a mais, no qual a área de sementes o mercado não solicita, né? A legislação não solicita. Então, e há um gasto, um custo, né, para tudo isso, né? Então, não há necessidade de tal, até porque a gente acredita que quando um laboratório é também auditado pelo Ministério da Agricultura, isso também tem todo a sua, vamos dizer assim, toda a confiabilidade do qual o Ministério da Agricultura dá, né? Hoje, a nível de Brasil, assim, Gisele, a maior dificuldade hoje dos laboratórios de semente no Brasil todo, você sabe que o nosso Brasil é essencialmente agro, e tem muito laboratório no Brasil todo. A maior dificuldade hoje dos fiscais é ter pernas para ter renovação de Renasem, que demora uma eternidade, isso dificulta, entendeu? Aí, às vezes, hoje no Brasil tem 3 laboratórios oficiais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, que atendem o nosso Brasil todo. Eu acompanho, às vezes, aqui no Paraná, eu tenho grupos aqui no Paraná, que o pessoal ali da Associação da Pazem tem, eu acompanho. Tem laboratório que ficou um ano com o Renasem vencido, aí reportaram para Brasília, então essa é a maior dificuldade. Então, há um tempo atrás, quando eu comentei no início da nossa live, me perguntaram, será que não seria melhor ser acreditação pelo Inmetro? Qual é o custo disso? Eu sei qual é o custo, certo? Mantém tudo a mesma coisa. No momento que eu for para acreditação, eu não tenho mais, a princípio, pelos laboratórios que eu atendo, que são acreditados, não tem mais auditoria de fiscais do Ministério. Apenas são pela equipe de auditores do CGE, que eles também têm uma equipe. Vou imaginar que meu laboratório seja de sementes. Eles têm uma equipe, sempre vem um auditor líder, que cuida da parte documental, e normalmente, se é sementes, vem um engenheiro agrônomo, para ver a parte operacional. Porque quando a gente fala em competência, que a norma fala competência aqui, o que ela está pedindo? Que o laboratório tenha pleno conhecimento dos ensaios que ela definiu lá no escopo de credenciamento. Não adianta eu ter um lindo manual da qualidade, procedimentos maravilhosos, mas no momento em que você vai executar, não sai. Então, não dá. Então, um dos itens principais para você credenciar no Renasem, eu sempre falo para os meus clientes e alunos, saibam fazer a análise corretamente. A regra da análise, que é essa Bíblia nossa aqui, tá? É para ser interpretada, né? Para arrumar barata e coisa arada. Tem que ler aquilo ali. Ali tem tudo que precisa. E de acordo com o tipo de ensaio, você tem tudo ali. Então, para concluir essa nossa fala, o Ministério da Agricultura não possui pernas. Agora, acho que em razão do Covid-19, eles deram uma liberada nos Renasem, eu percebi, para não prejudicar. Os laboratórios fizeram certo, liberaram o Renasem, às vezes com o relatório da análise documental por fazer.
porque eles não dão conta, certo? E esse é o maior empecilho hoje da questão de Renasem nos nossos laboratórios. E quando um laboratório emite um boletim com Renasem vencido, que é o Registro Nacional, se você vai para exportação, tem problema, entendeu? Então, isso é ruim, principalmente para laboratório que presta serviços, tá? Isso é Porque um problema. o ministério que está na aduana, né, não é o mesmo ministério que está em Brasília fazendo. Não tem essa mesma ligação, né? Então, quando você Não. faz um trâmite né, de exportação, eles vão seguir o que manda a regra, né? O que talvez quando vai para Brasília internamente se fecha um pouco os olhos por causa da morosidade, né, dentro do Ministério da Agricultura, né? Uma E a das gente coisas... entende... Não, por favor, Maria. Uma das coisas sempre... Ontem até uma pessoa me perguntou lá do Mato Grosso do Sul, quanto tempo leva para credenciar um laboratório no Renasem? Eu falei, se tudo correr bem, e se você orar bastante e rezar bem, forte, demora 1 ano, porque não é assim do dia para a noite. E lembrando que agora não tem avião, tá? Então, não tem o que fazer. Então, normal, eu estou dando risada, mas realmente é trágico nessa nossa situação, mas tudo bem. Então, assim, demora para estruturar, você tem que ter treinamento em análise, você tem que ter uma estrutura, você precisa ter um sistema de gestão, aí encaminha a documentação para o Ministério nesses 3 lados, um deles que você faça parte, eles analisam, eles juntam a equipe para auditar e depois marcam a auditoria. Então, na pior das hipóteses, leva 1 ano. Tá? Pode reduzir, mas eu sempre coloco como limite 1 ano. Gisele, assim, para não ter erro. Que coisa interessante, eu fico só feliz com as tuas falas, assim, né? Porque muitas vezes, né, nós daqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, né, a gente é meio massacrado. Bom, a área de Ciência e Tecnologia de Sementes é fitotecnia, vocês têm que ampliar. E a gente foi sempre muito especializado nesses 40 anos, né? Em sementes propriamente dito, porque a gente acredita que mesmo depois desses tantos 40 anos que temos aqui, a gente tem muita gente para treinar e a gente tem que colocar muito mão de obra nessa área de sementes qualificada, né, que entenda realmente, que consiga interpretar, né, uma análise feita, né, que consiga realizar uma análise como ela deve ser feita, né? Então, a gente, cada vez mais a gente vê que a gente precisa qualificar pessoas e mesmo com qualificação, o treinamento tem que ser constante, né? Porque, na verdade, as espécies são inúmeras, além disso, as cultivares, elas são diferentes e, além disso, tem toda a gestão, né, de um laboratório, porque uma coisa é a analista, é o rolinho, né? Outra coisa é quem gere esse dado, né? A confiabilidade desse dado, né? Da certeza, porque imagina, a gente está lidando com um lote, né, de 40 toneladas que custa um valor considerável, né? Do qual a gente pode emitir um laudo que aquilo pode ser descartado por um valor bem inferior, né? Então, a responsabilidade de um laboratório de sementes, né? Mesmo que não é quem o pessoal do laboratório não é quem rejeita aquele lote, mas ele que dá o artifício, ele que dá o resultado para que isso seja feito ou não, né? Então, seja comercializado, né? Exatamente. Então, o treinamento é fundamental. Eu acho que gasto em treinamento não é gasto, não é custo, é investimento. É uma melhoria. Eu sempre falo. Exatamente. Assim como você comentou, auditoria é uma melhoria, treinamento é uma melhoria, calibração de equipamentos tem que ter, não tem como fugir de algumas coisas. E eu vejo assim, ó, que uma das normas mais complexas a nível de ISO é a 17025. Então, eu sempre falo assim, é minha paixão, depois da minha filha e da minha cachorrinha, lógico.
Então, eu adoro o que eu faço e ela assim, tem muita novidade. Tanto é que essa versão da norma, para mim, foi assim, mudou um pouco a característica do meu sistema de gestão. Acho que vai ser uma das perguntas suas na sequência. Na verdade, a Rafaela Araújo, que solicitou esse tema. Rafaela, obrigada por estar aqui novamente. Era a nossa próxima pergunta, Rafaela. Então, conte pra gente, afinal de contas, o que mudou de 2005 para 2017? Quais são as mudanças reais aí, né? Dessas a diferença entre as duas. Sim. Então, assim, só para nós fazer do início. Essa terceira versão da norma, então ela teve, a primeira foi 2000, 2005, e a partir de dezembro de 2017 veio para a terceira versão. Então, todos os laboratórios que vão para credenciamento no Renasem ou acreditação hoje precisam estar atendendo a nova versão da norma. Quem foi para a renovação de Renasem, provavelmente a maioria dos laboratórios ou foi ano passado, ou esse vai para o ano que vem. Quando vai para a renovação do Renasem, obrigatoriamente precisa estar já na nova versão e também ter treinamentos. As principais mudanças da nova versão. Eu sempre dou risada. Eu fiz 3 treinamentos desse. 3. No primeiro, o instrutor falou coisas que eu achei que eu estava no mundo da lua. Porque mudou. Ele interpretou de uma forma que não é minha, que não é nossa, entendeu, Gisele? Uma coisa é você interpretar 17025 em sendo laboratório de semente. É o nosso mundo, certo? E outra, no caso assim, é você interpretar de uma outra forma. Então, eu fiz 3, para no terceiro ter segurança. Então, assim, ó, qual que foi a maior mudança da nova versão da norma da 17025? Anteriormente tinha 2 itens. Requisito da direção e requisitos técnicos. Alterou para 5 itens. E nessa alteração dos 5 itens, mudou toda a estruturação da nova versão da norma. Não tem como consertar o que era antes. O ideal, eu sempre falo assim, é você criar um novo, para dar menos trabalho. Tá? Então, o primeiro requisito, então, de 2 itens virou em 5 itens. O primeiro agora o primeiro é requisito de gestão, que é o item 4. O item 5 é de estrutura. O item 6 é recurso. O item 7 é processo, é toda a parte operacional. E o item 8 é requisito de gestão. Nessa situação toda, a norma 17025 hoje ela fala assim, atividades de laboratório. Na norma antiga, ela falava ensaio e calibração. Agora, não. Quando ela fala atividade de laboratório, entenda-se como ensaio, calibração ou amostragem. No nosso caso, seria ensaio. Ensaio igual análise. Quando ela fala laboratório, a gente precisa voltar para a nossa realidade. Ok, nós somos um laboratório de forrageira. Perfeito. Então, lá no item 5.3 da norma, na parte de estrutura, ela vai pedir qual é o escopo do laboratório, que você acabou de falar anteriormente. Então, eu preciso definir quais são as espécies que eu vou analisar, tá? E quais são os ensaios que eu vou executar. Anteriormente, eu ia acabar te falando, mas acabei esquecendo para deixar para falar agora. Uma das coisas que você comentou anteriormente é assim, ó. O laboratório vai ter os ensaios definitivos, que é para emitir o boletim, que é para análise definitiva, emissão de boletim, que é obrigatório para as espécies, para comercialização, tá certo? E tem os ensaios de controle de qualidade. Pode ser lá envelhecimento acelerado, teste frio, germinação em canteiro. Isso precisa estar no teu manual da qualidade. Por quê? Porque são ensaios que você mais faz. Às vezes eu pego um sistema, eu faço mais... Não, então você tem que ter esse documento. Se entrar um colaborador novo, você tem que treinar ele. Então, assim, ó, eu preciso hoje, assim, Gisele, qualquer laboratório, a maioria, 80% é controle de qualidade e 20% é boletim de análise. Isso é fato, certo? Por quê? Porque ele controla a qualidade. Mesmo que eu tenha um laboratório, que eu seja um produtor, eu tenha meu laboratório, eu testo, faço vários testes. Eu não vou embalar uma semente sem ter certeza da qualidade dela. Então, eu faço controles durante todo o meu processo, armazenamento, beneficiamento, na recepção da minha UBS e assim por diante. Então, a análise definitiva vai ser lá no final.
Então, as principais mudanças, voltando, de 2 itens mudou para 5 itens. Uma das diferenças significativas também da nova versão, na antiga falava alta direção, agora fala de gerência do laboratório. Lá no item 5.2 da norma, ela vai falar assim: o laboratório deve definir a gerência do laboratório. Esqueçam a alta graças a direção. Deus, né? Amém. Graças a Deus, amém. Porque, na verdade, a autodireção nunca ajudou em nada. E Era uma muitas figura vezes decorativa, certo? É, triste isso. é. Mas é. E uma das coisas, assim, quando fala em gerência do laboratório, sempre me questiono: quem é essa gerência do laboratório? Você que vai definir, Gisele. Vai ser o responsável técnico, vai ser... Se você quiser, pode ter um gerente da qualidade, não é mais obrigatório, mas pode ter, e não precisa mais ter nomeação do gerente da qualidade. Lembrando que na nova versão também não precisa mais ter a nomeação do responsável técnico, mas na legislação de sementes pede. Tem que ter. Então, preciso ter o termo de compromisso do meu responsável técnico. Então, essa também foi uma das mudanças. De alta direção excluiu, gerência do laboratório apenas, e essa gerência eu preciso definir o nome. Então, eu sempre falo assim: definida a gerência, vai ser o RT. Eu quero um gerente da qualidade, sim. Tu tem problema? Não, não tem problema nenhum. Eu posso manter um gerente da qualidade e eu vou precisar ter um formulário dentro do meu sistema que indique quem. Opa, acho que deu uma travadinha no vídeo, tá? Mas coisas da conectividade. Ainda estamos, quem sabe, não queria te derrubar, Marli. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se a Marli consegue aí. A internet está muito carregada. Problema de conectividade. A Marli caiu, realmente caiu. Vou ver se eu consigo chamar ela de volta aqui, tá? Que é uma questão... ela não está conseguindo, ela não tem ainda internet lá. Vamos ver de novo aí. Ver se ela consegue. Acho que ela caiu mesmo, né? Não foi só uma quedinha, não, né? Então, pessoal, na verdade, a ideia aqui, né? Opa, voltou a Marli. Opa, vamos voltar, né? Tava tão bom o tema, né? Não, vamos voltar com o tema, né? Que é bastante interessante. Deu. Caiu. Deu, Internet é complicado, né? não E tem isso que a importância. gente faz essa hora, às 4 da tarde, justamente para pegar o fim das aulas, né? Que tá todo mundo online aí com filhos nas aulas, mas de noite tá todo mundo em live, né? Então a gente achou que esse horário era o mais apropriado. Foi a primeira vez que caiu tão sério assim, né? Mas Então, vamos continuar vamos com o tema. voltar para as principais mudanças. Então, eu estava comentando agora há pouco a questão da gerência do laboratório. Então, eu preciso definir quem é essa gerência. Esqueçam alta direção. Tanto é que na antiga versão na norma ela pedia, no item 4.15, reunião da análise crítica pela direção. Agora mudou. É análise crítica pela gerência, que é o item 8.9. Então, alta direção não existe mais, existe a gerência do laboratório. Eu sempre falo assim: se o responsável técnico tem autonomia para gerenciar recursos, aprovar treinamento, compra de equipamentos, a gerência do laboratório pode ser só o RT. Não inventem coisas, tá? Ainda tem que provar que, na verdade, o laboratório não sofre pressão na resposta dos resultados, e aí com isso essa exigência era muito feita, né, para comprovar que não havia pressão, né, sobre as áreas no laboratório, na resposta ao laboratório. Mas uma das coisas que a nova versão justamente implementou foi a questão de imparcialidade, que é o primeiro item, confidencialidade, que é o item 4, tá? O que é imparcialidade? A Marli é analista do laboratório. Eu vou assinar um termo de imparcialidade. O que é imparcialidade?
é eu não tendenciar resultados, eu executar uma análise de acordo com como ela se apresenta, tá certo? Não é por pressão da gerência do laboratório ou da RT que eu vou executar um ensaio diferente de como a amostra se apresenta. Então, uma das questões, muito embora a gerência seja interna dentro do laboratório, mas eu tenho uma questão a prezar aqui dentro da 17025, que é a questão de imparcialidade e confidencialidade, que também dentro da minha política da qualidade, antes a antiga norma 17025, ela falava muito em procedimento e política, lembra? Agora ela tirou, ela deu uma reduzida nos procedimentos. Basicamente, no sistema que eu presto consultoria, acho que eu devo ter uns 8 procedimentos só, o resto eu extingui todos. E tanto é que na nova versão também, ele não pede manual da qualidade. Aí, no primeiro treinamento que eu fiz como aluna, aí o instrutor, não precisa ter manual da qualidade. Fiquei pensando, mas como é que eu vou montar um sistema sem manual? Mas você sabe que eu auditei aqui no Paraná um laboratório que não fez manual da qualidade. E deu certo. Então, eu achei assim bem interessante. É uma outra forma de você estruturar um sistema de gestão, sem ter o manual da qualidade. Muitas vezes o manual era uma cópia da RAS, ou era algo que era duplicado depois nos procedimentos, né? Então, acho que desburocratizou, né? Se enxergar dessa... Claro que quem tem mais ISO juntos tem um sistema de gestão integrado, né? Não então, sei como é que isso funciona. Agora vou seguir o teu raciocínio, pode ser? Você comentou anteriormente, agora você voltou no mesmo assunto. Uma das grandes mudanças da nova versão da norma é justamente o que você acabou de falar. Se eu tenho um sistema integrado, faz de conta que eu tenho uma ISO 9000 implantada na minha empresa, e eu tenho a 17025 no meu laboratório de sementes, porque é obrigatório em razão da credenciamento no Renasem, ou acreditação de método, certo? No caso, o que vai acontecer? Se eu tiver uma ISO 9000 já na minha empresa, os procedimentos, o item 8, que são os requisitos de gestão, eu não preciso duplicar nos meus documentos do laboratório. Eu vou reportar para a minha ISO 9001, tá? Então, controle de documentos, auditoria interna, análise crítica pela gerência, ação corretiva, análise de risco, que é uma novidade da nova versão lá no 8.5, eu não preciso duplicar essa informação na minha 17025 no laboratório. Eu reporto para a ISO 9000, isso acontece muito em multinacionais que eu atendo. Só que lá na ISO 9000, eu preciso atender também a minha 17. Então, quando a norma fala em análise de risco, eu preciso reportar no 8.5, que é uma das novidades também da nova versão, a análise de risco, que anteriormente era preventiva. Ação preventiva não existe mais. Existe análise de risco apenas, que é um item novo da norma. Então, esse item 8 existe lá na 17025, opção A e opção B de Sistema de Gestão da Qualidade. Quando é que é a opção A? Quando eu não tenho uma outra ISO, que eu só tenho a 17025, então vai ser a opção A. Eu preciso contemplar controle de documentos, controle de registro no meu laboratório. Se for opção B, esse item 8 aqui da norma, eu vou reportar todos eles lá para esse sistema integrado. Eu não preciso repetir. Só que eu vou precisar revisar esses procedimentos para atender a minha 17025. É o que você falou há pouco de sistema integrado. Tá? Certo? Então, isso tem que estar claro. Outra coisa, pode perguntar. Não é perguntar. Nós estamos há 48 minutos falando e daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. O tema é tão bom, né? O tema é tão bom que a gente poderia falar horas e horas aqui, né? Então, isso é muito legal, né? Mas, assim, enfim, né? Nós temos a Marli, que é uma excelente consultora. Contratem ela após a live. Eu não estou ganhando nada com isso, não, né? Não, mas escuta, desde que ela contrate os nossos alunos. Não, Gisele, vou te falar bem... Não, deixa eu falar uma coisa para você. A turma de Lavras vai ficar brava comigo aqui. Não, assim, Gisele, uma das coisas que eu acho que você... Não é pelo valor.
eu acho que você precisa ter o teu cliente, às vezes ele precisa, é que nem eu sempre falo, você precisa, às vezes o teu cliente precisa de você não quando você está lá, ele precisa do teu trabalho em qualquer momento. Então, uma das coisas que eu nunca me neguei, jamais, é multiplicar o meu conhecimento. Se você me perguntar alguma coisa, eu posso não responder agora, mas eu vou te responder, tá? Sempre, em qualquer momento, qualquer dúvida que algum cliente tiver, ou mesmo quem não é cliente, eu sempre ajudo, porque eles não sabem o dia da manhã, eu sempre falo isso. Só para complementar uma situação, antes que o Instagram derrube nós. Cuidado com incerteza, tá? Não existe incerteza para laboratório de semente, tabela de tolerância, capítulo 18 da regra. Não confunda erro com correção. O erro você corrige. Incerteza de um equipamento você só consegue saber no momento da calibração. Rastreabilidade meteorológica não precisa ter procedimento. O que é rastreabilidade meteorológica? O fato de vocês calibrarem um equipamento crítico por uma empresa acreditada pela 17025, por si só você já cumpre o item rastreabilidade meteorológica. Então, tem algumas coisas que vocês precisam atender. A norma é extremamente extensa, mas ela não é difícil de interpretar. E assim, só para complementar essas principais diferenças da antiga para a nova. Um dos maiores erros, ou das maiores dúvidas que os clientes têm, com relação, às vezes, ao item registros técnicos, análise de dados, que é o sistema informatizado. Se eu tiver um sistema informatizado para processar minhas amostras, eu preciso ter um manual de uso do sistema. Isso eu preciso contemplar no item 7 da norma, do meu sistema, desculpa. E controle de registro. Então, não confundam registros técnicos, que é a ficha, que é controle de temperatura, que é controle checagem, que não tem mais verificação, agora é checagem de balança, checagem de termômetro, termigrômetro, para a questão de análise de dados. Análise de dados é sistema informatizado. Eu preciso validar esse sistema. Hoje a tendência nossa é o quê? Nós estamos numa live, né? Você está ali em Pelotas, eu estou aqui em Curitiba. Hoje, qual que é a tendência? É informatizar. Então, a maioria dos laboratórios de cimento está partindo para a informatização do sistema. Não deixem o sistema informatizado fora dos documentos da qualidade de vocês, tá certo? E precisa estar dentro do sistema de vocês. Esse manual de uso do sistema, entrou a amostra, eu fiz análise, eu protocolei, eu registrei ela e executei os ensaios. E validação do sistema. Aquela questão de pureza, traço, bola, traço, aquela situação toda que vocês sabem mais do que eu. Mas dá para nós falar muita coisa, você percebeu, né? Você fala, eu também falo, né? É verdade, é verdade. Bom, as perguntas eu acho que a gente está contemplando todas, menos do colega Rogério Coimbra, que, se eu não me engano, é da UFMT, né? Ele perguntou assim, com essa mudança na legislação, na verdade, na norma, né? Não na legislação, me desculpa a correção, esse tempo eu acredito que seja para acreditar o laboratório, para o laboratório estar com toda a documentação em dia, será que vai ser diminuído? Tá, eu não entendi a pergunta dele, até vi aqui. Eu acredito que a pergunta dele esteja em cima do tempo, demora um ano para um laboratório começar a funcionar, né? Não, na será verdade, que é com a assim. Não, na verdade, o que acontece assim, ó, no momento em que você tiver... Uma das coisas que você precisa entender é assim, eu estou dando um tempo máximo de 1 ano, porque você vai ter que ter treinamento em análise, você vai ter que ter uma estrutura, comprar equipamentos, você vai precisar ter um sistema de gestão que se comunique com a tua realidade. Cuidado para não fazer documento de um jeito. O que acontece, assim, só um parênteses. Você pega uma instrução de trabalho de pureza e homogenização, você lê de um jeito e você faz do outro. A maior dificuldade hoje é você escrever o que você faz. Ou você começa a ler, tem certeza que é isso que você faz mesmo? Não, eu faço diferente. Então, você vai escrever o que você faz. Tá? Exatamente. Então, talvez a pergunta dele seja assim, 1 ano dei o prazo máximo. Semana passada eu recebi um Renasem de um laboratório que nós concluímos, mandamos o processo para Goiás, lá de Rio Verde,
e eles credenciaram semana passada, só que daí entrou dezembro, janeiro, fevereiro, entendeu? Então, ali entrou num período, assim, bem crítico. E uma das coisas que aconteceu lá assim, a falta de gente do Ministério para fazer auditoria externa, tá? Então, às vezes, você corre atrás para tentar adiantar, mas, assim, eu dei um prazo máximo de 1 ano. Já teve laboratório que credenciou, teve um aqui no Paraná, também próximo aqui, Ponta Grossa, que também demorou basicamente mais de 1 ano. Porque justamente quando o Paraná foi para o Rio Grande do Sul, porque Paraná, a fiscalização dos laboratórios do Paraná foi para o Rio Grande do Sul. Aí virou uma confusão. É muito laboratório para 2 pessoas ou para uma pessoa. Ficava na Claspar, né? Aí no Paraná, Isso. Claspar. E aí, então, quando isso fechou, né? Então, deu... Bom, eu acho que tu, como consultora, e para quem quer ser consultor, tem que dar uma realidade, né? Para quem está te contratando, né? Tu não vai dizer que vai conseguir fazer em 2 meses, porque tu não vai conseguir fazer em 2 meses. Não, só a documentação já é uma barbaridade de tempo que se perde checando, rechecando, confirmando, né? Então... Eu sempre falo assim, Agi, que uma das coisas assim, eu sempre comento para as empresas, a parte de documental é fácil arrumar. Eu sempre falo, competência na execução dos ensaios, não inventem bobagem, tá? A questão, assim, de ensaio de proficiência é extremamente importante. Eu preciso fazer ensaio de proficiência, está no mercado. Eu acho que é importante você fazer. Não confunda ensaio de proficiência, que é com provedor de ensaio de proficiência, que hoje no Brasil nós temos 2 a nível de semente, com comparação interlaboratorial, que é com o meu laboratório e o teu laboratório, tá? Então, eu sempre falo assim, eu preciso ter uma equipe muito bem... Existe laboratório, mas a parte operacional é muito importante. Eu só vou conseguir credenciar meu laboratório se a parte operacional estiver extremamente 100%. 100% ninguém né? Mas pelo menos assim, muito bem executado. Eu sempre falo assim. Quando eu tenho dúvida, eu sempre reporto. Tem lá várias pessoas. Tem um pessoal aí de Porto Alegre que acaba sempre me dando auxílio. Eu não sei tal coisa. Aí eu já vou perguntando. O mais importante hoje é você não... eu acho que o ser humano precisa saber 100% de tudo. É impossível saber 100%. É ter as pessoas certas para ajudar você. A gente não vive sozinho nesse mundo. Então, hoje, mais do que nunca, a gente percebeu que um depende do outro. Não é isso? Então, assim, nunca tive dificuldade nenhuma em perguntar para alguém: fulana, me ajuda com tal coisa. Hoje de manhã até eu perguntei para uma menina, uma cliente minha, para me esclarecer algumas coisas com relação a ensaio de fertilidade. Eu acho que isso é uma qualidade do ser humano. A gente precisa sempre saber para quem perguntar, e nunca foi um defeito você não saber tudo. Essa é a dinâmica. E na verdade, nós não somos seres multidisciplinares, né? E a gente lida com coisas que são multidisciplinares. Então, tem um baixinho aqui já aguardando a mãe dele aqui. Então, a gente precisa realmente estar conectado. Então, o Instagram já está me dando 2 minutos restantes aí. Eu queria agradecer, então, a todos os laboratórios, todas as pessoas que tiveram aqui, gente do Mato Grosso, de tudo quanto é canto, Mali, coisa legal, né? Então, nem vou listar, porque eu vou esquecer de alguém vai ficar chateado. Né? Tem muita gente pedindo outra live, né? Na verdade, é muito engraçado. Se esse Covid permanecer por aí, né, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Né? Pois é, na verdade, assim, eu estou me especializando, eu sou nova youtuber aqui dos professores daqui. É uma situação bem constrangedora, porque a gente está tentando aprender com isso, né? Mas foi a única maneira que a gente encontrou de motivar os nossos alunos, e isso virou, assim, até para os colegas na área de sementes. Então, isso foi algo bem legal. E eu agradeço, assim, imensamente, Mali, pela pessoa que tu és, pela prontitude de nos responder, né? Isso é muito legal. A gente precisa disso, né? A academia não pode ficar distante Manda um beijo lá para Mali. Manda um beijo.
O barulho Olha aqui quem tá atrás aqui. é do nosso Ah, pequenininho aqui. ah. Viu? A tua grandona e é Não, uma a minha tá mosca, aqui, né? ó. A minha tá aqui, ó. Tá aqui em volta de mim. Aqui. É. Ai, é o teu cachorrinho. Ai, Ah, não, olha, também queremos ver. olha aqui, ó. Olha. Que fofucho. Ó, gente, vamos Essa é a aí, Mel, para quem não né? conhece, tá conhecendo, né? Momento fofura. Ontem o nosso reitor aqui também estava com, como é que é? O apelido é Caramelo dele também na live. Então, viva essa vida aí, Covid-19. Abraço para